Olá, caros estudantes. Hoje nós vamos aqui, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos responder as questões aqui do caderno de atividades, referente ao capítulo 2º do 9º ano. Então vamos aqui às questões. Questão 1. Sobre o período da Belle Époque, assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmativas a seguir. Vamos aqui às questões. Lembrando que essas questões aqui é sobre a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Então vamos às assertivas. Letra A. A Belle Époque foi marcada pela euforia das elites europeias provocada pela expansão industrial e pelo imperialismo. Correto, né? Então, esse período aí que vai de 1870 até a Primeira Guerra Mundial, até 1914, foi um período de euforia econômica. A Europa, as principais nações europeias, elas já estavam na Segunda Revolução Industrial, então estavam passando por um processo acelerado de revolução industrial, tecnológica, e além disso eles estavam conquistando e tinham várias colônias na Ásia e na Europa, e na Ásia e na África. Então a questão A está correta. Vamos aqui a B. O rádio, o avião e o cinema são exemplos de invenções que transformaram o modo de viver e pensar dessas pessoas na Belle Époque, com certeza. O rádio foi importante, o avião e o cinema são fatores importantes, né? O rádio e o cinema diminuíram a distância, né, e facilitaram a comunicação, bem como o avião também, né? Na verdade, todas essas tecnologias que foram inventadas, elas facilitaram, encurtaram as distâncias e facilitaram a comunicação. Vamos aqui então, verdadeiro também. A questão C. A Belle Époque expressava os valores da sociedade aristocrata do mundo rural. Não, pelo contrário. Ela valorizava, a Belle Époque expressava os valores da sociedade burguesa, né, urbana, e não aristocrata do mundo rural. Então, letra C, incorreta. Letra C, falsa. Vamos à letra D. Exemplo de grande cidade, com seus cafés, suas livrarias, seus teatros, pois Paris caracterizava uma vida cultural agitada e favorecida pelo surgimento das vanguardas europeias. Com certeza. Então, Paris era a capital cultural do mundo nesse período. Então, várias artes, vários movimentos artísticos iniciaram lá e se espalharam pelo mundo, como, por exemplo, o surrealismo, o dadaísmo, o expressionismo, entre outras artes de vanguarda, né, que se iniciaram ali na Europa e se espalharam pelo mundo. Muitas delas iniciaram em Paris. Vamos aqui então a letra A verdadeira, letra B verdadeira, letra C falsa e letra D falsa. Vamos aqui à questão 2. A disputa imperialista entre as grandes potências industriais foi a razão pela qual foi a principal razão da Grande Guerra. Após a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, começou um período conhecido como Paz Armada. Complete as frases a seguir com as características desse período. Vamos às questões. Bom, as nações industrializadas iniciaram uma corrida armamentista, né, com altos investimentos em tecnologia de guerra. Então isso realmente ocorreu nesse período. Então essas nações que estavam num processo acelerado de segunda revolução industrial, investiam em tecnologias bélicas, de alguma forma já se preparando para esses confrontos aí que poderiam ocorrer. A Alemanha, principalmente, ela estava crescendo bastante, né? E ela queria novas colônias para extrair matérias-primas e também disseminar o seu produto, né? A sua indústria, né? Os produtos de sua indústria, né? Então, para vender. Então, ela queria colônia para extrair matéria-prima para a sua indústria. E esse produto da sua indústria ela queria vender também para um mercado consumidor, que seria a colônia também. A França ela queria reverter, ela tinha perdido a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, né, na Guerra Franco-Prussiana, e ela queria reaver esse território perdido. Então havia
E havia muitos problemas étnicos ali na região dos Balcãs, na Península Balcânica, no qual ali existiam vários territórios sob o domínio do Império Austro-Húngaro que queriam autonomia política. Então, vamos aqui à questão B. A maioria dos países imperialistas passou a se agrupar em alianças de caráter militar e ofensivo, né? Alianças, com certeza. Essa aliança tinha caráter militar, defensivo e ofensivo, tá? Então tinha esse objetivo. Vamos aqui à questão da letra C. Os países europeus já haviam começado uma disputa por colônias nos continentes africano e asiático. Pouco tempo depois, as disputas passaram a envolver territórios dentro da própria Europa, com certeza. A Alemanha ela queria obter a Alemanha, dentre os países imperialistas ali dentro da Europa, a Alemanha era o que tinha menos colônias, então a Alemanha queria colônia. Além disso, a Alemanha queria expandir o seu território dentro da própria Europa. Então isso é um fator também que ocorreu ali dentro daquele período histórico. Vamos aqui à letra D. A Alemanha passou a defender uma política de expansão, o que ocasionou uma forte concorrência com outras nações europeias, especialmente a França e a Inglaterra, sobretudo na disputa por novos países produtores de matérias-primas para as indústrias, como eu havia falado anteriormente, né? Essa questão de buscar por matéria-prima, tanto para a sua indústria e através dessa matéria-prima que é transformada em produtos industriais para vender para o mercado consumidor, que geralmente também é as colônias, porque aí você consegue estabelecer um monopólio comercial, né? Só você pode vender lá, então naturalmente isso favorecia a economia dos países imperialistas. Vamos aqui à questão 3. O texto a seguir trata de alguns aspectos da Grande Guerra. Leiam com atenção. Vamos aqui. Tenente Ulrich Burke, 2º Batalhão, Regimento de Devonshire. Vamos lá. Quando conseguíamos ler os jornais, isso nos deixava furiosos, sobretudo se você tivesse feito um grande ataque com um batalhão inteiro, que podia se estender por 200 metros de largura e houvesse penetrado quase 1 quilômetro pelo território inimigo e feito prisioneiros. Mas aí líamos nos jornais: nenhum combate no fronte ocidental. Não parecia digno de figurar nos jornais o fato de que 50 homens tivessem morrido e sua unidade tivesse sofrido o mesmo número de feridos. Para eles, não parecia muito grave, mesmo que a guerra só tivesse começado 2 anos atrás. Isso costumava deixar todos muito irritados. Texto aqui, Vozes Esquecidas da Primeira Guerra Mundial, de Max Arthur, como mostra aqui abaixo do texto. Texto de 2014. Vamos aqui às questões. Em seu fronte ocidental, a Grande Guerra teve um período chamado de Guerra de Trincheiras, entre os anos de 1915 e 1916. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, responda as questões. Letra A. Como a guerra se desenvolveu nos frontes ocidental e oriental? Bom, o conflito teve início com a Guerra de Movimento, né, de 1914 a 1915, caracterizada pelo deslocamento dos exércitos rumo às fronteiras. Nessa fase, destacou-se a movimentação do exército alemão em direção à França, fronte ocidental, e à Rússia, fronte oriental. No intuito de conquistar a França e sua capital, Paris, os alemães invadiram a Bélgica, o que ocasionou a reação da Inglaterra, aliada dos franceses. O equilíbrio de armamentos e munição entre as forças oponentes impossibilitou o avanço e a luta das tropas em campo aberto. Tal realidade gerou uma luta mais estática, denominada Guerra de Trincheiras. Nos anos finais, a Rússia saiu do conflito e os Estados Unidos entraram ao lado dos aliados. Letra B. Como o uso das trincheiras moldou esse conflito mundial? Bom, vamos lá. Como indica o texto que nós acabamos de ler, o uso das trincheiras permitia pouco avanço sobre os territórios inimigos, né? Então, as trincheiras elas foram feitas ali geralmente para impedir o avanço dos inimigos, tá? Então, e como ela tinha vários problemas dentro dela, por exemplo, lama, essas trincheiras eram grandes e tinham problemas também de ratos, de doença. Isso acabou fazendo com que a guerra se tornasse uma guerra muito parada, muito estática.
Então, o uso de trincheiras permitia poucos avanços sobre o território inimigo, quando permitia algum. As trincheiras eram grandes corredores cavados no chão, de frente para o exército inimigo, que defendia da mesma maneira. Os soldados podiam ficar nelas por dias, sofrendo com as condições meteorológicas, por exemplo, chuvas que deixavam aquela região cheia de lama, comida racionada, falta de higiene, né, porque eles não tomavam banho, correndo risco de contrair doenças, a proliferação de ratos e outros animais e o convívio até com o corpo de outros soldados mortos, né, que não tinham como ser sepultados, porque na trincheira na sua frente, em poucos metros ou quilômetros, havia a trincheira do inimigo e, né, vinha bomba de todos os lados. Então era uma guerra extremamente estática. Então, com vários soldados mortos, mas que não podiam ser sepultados. O uso de trincheira fez a guerra no lado. O uso das trincheiras fez a guerra do lado ocidental praticamente estagnar e arrastar-se por anos, o que foi muito diferente das impressões iniciais, né? Porque quando a guerra começou, as potências, as nações imperialistas acharam que aquilo seria bem rápido, né? Que em 6 meses a guerra terminaria. Até porque eles tinham um alto poder bélico, né? O que elas não sabiam é que as outras nações também tinham alto poder bélico, o que tornou essa briga bem dinâmica, assim. Então, isso fez com que esse conflito perdurasse, né? Porque assim, o poderio militar das várias nações ali envolvidas é um equivalente. Então, isso foi um dos motivos que tornou com que essa guerra se tornasse meio longa, né? Durasse tanto tempo. Vamos aqui à questão 4. Leia o texto a seguir, que se refere ao uso de armamentos químicos na Grande Guerra. Vamos aqui à questão, ao trecho. Vamos lá, capitão J.C. Hill, Companhia Especial de Gás, Engenheiros Reais. Vamos aqui às questões. Os ataques de gás dos alemães estavam nos fazendo ficar muito preocupados. Só em Ypres nos causaram pelo menos 800 baixas, 800 mortes. Certa manhã achamos uma centena de baixas de nossos soldados, atacados com um novo tipo de bomba de gás, que era o gás mostarda. Alguns soldados ficavam cegos, ao passo que outros sufocavam. Centenas tiveram de abandonar a linha. Por sorte, uma ou duas dessas bombas não explodiram, uma das quais peguei e levei com todo cuidado para o centro de pesquisa. No entanto, nosso melhor químico levou semanas para descobrir o que era aquela nova substância. Um terrível líquido oleoso que evaporava muito lentamente. Como tinha cheiro fraco, os soldados tendiam a não se dar conta da presença dele na atmosfera, mas quando finalmente sentiam os olhos arder, já era tarde demais. Bom, temos esse texto aqui sobre os ataques químicos, né? Vamos aqui às questões. Com base no texto e em seus conhecimentos, classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Letra A. No período da Grande Guerra, houve grande desenvolvimento de inovações tecnológicas que eram utilizadas pela população civil no cotidiano. Incorreto. Incorreto. Então, essas inovações elas foram feitas durante a guerra e para a guerra, né? Então, ela não teve... elas não eram utilizadas anteriormente à guerra. Letra B. A Alemanha foi um dos países que mais inovaram no uso de armamentos bélicos, introduzindo gás químicos como o mostarda. Correto, como o próprio texto nos informa. Letra C. Os gases químicos foram usados exclusivamente na Grande Guerra, sendo proibidos depois disso. Incorreto, né? Eles foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, embora eles sejam proibidos, né? Existam tratados e acordos internacionais que impeçam e impedem a utilização de gases em guerras bélicas. Vamos aqui à letra D. O uso dos gases químicos era difícil de ser combatido, a princípio porque se desconhecia substâncias a princípio porque se desconhecia que substâncias eram aquelas e como se propagavam, correto, né? Por conta disso foi difícil
foi difícil combater os gases químicos. Vamos à letra E. Nem todas as tecnologias utilizadas foram criadas com o objetivo de serem usadas em campos de guerra, como é o caso do avião. Então, correto. O avião ele foi criado com o objetivo de, primeiro, realizar o sonho do homem, né, que é o voo, né, de voar. E segundo, de facilitar a comunicação, de tornar mais rápido, de diminuir as distâncias, tornar mais rápida os trajetos, tornar mais rápido o fato de as pessoas se conectarem, né? Então, pelo ar você consegue evitar problemas de estradas ruins, problemas de árvores, outros problemas. Então você consegue encurtar distâncias e dessa forma você diminui a distância e possibilita que as pessoas que moram em locais distantes tenham contatos muito mais frequentes. E além disso, facilita também a indústria, a disseminação de produtos, né? Porque será mais fácil os produtos chegarem em várias partes do mundo com a invenção do avião. Bom, aqui nós terminamos as nossas questões sobre a Grande Guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, referente ao caderno de atividades, capítulo 2. Então, até breve.